Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E eu, nesse vídeo, quero que você preste muita atenção nestes sinais que eu vou apresentar para você, ok? São elementos que você precisa ficar de olho para você se preparar para o que está por vir, ok? Muito tem se falado sobre qual é a possibilidade do Brasil virar uma Argentina. Tempos atrás, o ministro Paulo Guedes ele deu uma entrevista dizendo que para o Brasil virar uma Argentina era 6 meses e para virar um cenário venezuelano era 1 ano. Muitas pessoas falaram que isso era impossível e a gente quer tratar nesse vídeo um pouquinho sobre esse tema. Eu acho de fundamental importância você entender o que está em jogo e se preparar para isso, porque independente do que for acontecer no ano que vem, os elementos de uma guinada em direção a um modelo argentino já estão presentes e as consequências já se fazem sentir por aqui. Antes de entrar no assunto propriamente dito, lembrando a vocês que a gente está com uma promoção imperdível lá na livraria Daniel Lopes. Temos aí a promoção de Black Friday, livros com mais 50% de desconto. Temos ali também os livros separados para o Clube de Leitura Daniel Lopes 2023, onde eu separei 14 livros especiais para vocês. Você pode levar os 14 livros com desconto de 51%, saindo de R$ 962 para 14 livros por R$ 468. É um desconto assim inacreditável. Se você quiser comprar os livros separadamente, também pode. Esse aqui, ó, do Daniel Stulin, está saindo de R$ 100 por R$ 49. Esse aqui está saindo de R$ 84 por R$ 55. Esse aqui está saindo de R$ 70 por R$ 33, 52% de desconto. E esse aqui do Kafka está saindo com 54% de desconto de R$ 65 por R$ 29. É inacreditável você comprar um clássico desse da literatura numa edição refinadíssima por um valor tão irrisório, ok? Link aqui embaixo. Vamos então para o nosso assunto de hoje. Então vamos lá, pessoal. Qual é a possibilidade do Brasil virar uma Argentina e por que a gente precisa se preparar para isso, independente do que acontecer no ano que vem, porque o cenário já está todo aí encaminhado para isso, tá? Lembrando que o objetivo aqui dos vídeos é sempre trazer para você as melhores informações para que você possa tomar as melhores decisões, perfeito? Alguns analistas dizem que a possibilidade do Brasil virar uma Argentina é muito pequena, mas nesse vídeo eu gostaria de refletir sobre isso com vocês e mostrar como é importante você entender como as coisas evoluem e você olhar alguns sinais para que você perceba se o negócio está ficando muito estranho mesmo, você se preparar e se programar para isso, tá bom? A grande questão é a seguinte: muitos analistas dizem que a possibilidade é pequena porque ambos os países têm diferenças enormes, tá? O que afastaria fortemente a possibilidade de nós chegarmos ao nível aqui dos nossos vizinhos, tá? E para a gente dar um exemplo assim, que situação você está dizendo sobre os nossos vizinhos? A situação de ter uma inflação que beira 100% ao ano, tá? Essa é a grande preocupação, porque essa é a realidade deles hoje. Apesar de Brasil e Argentina terem diferenças muito sensíveis, a história de ambos os países é parecida. Ambos os países tiveram um governo mais ali bélico, que expandiram muito os seus gastos públicos e aumentaram o seu endividamento externo, tá? E esse endividamento ali, ele gerou um problema e várias medidas para tentar contornar isso, tá? A Argentina tomou sua medida que deu vários problemas, o Brasil também teve uma medida que ajudou muito, tá? Só que a medida brasileira foi abalada em 1998, porque houve em 1998 a crise dos países asiáticos, depois a crise lá em Moscou, depois uma crise mexicana, e isso tudo abalou a confiança nos países emergentes. Lembrando que os emergentes hoje são melhor representados pelos BRICS, né, que envolve Brasil, Moscou, Índia e o Dragão do Oriente e África do Sul, tá? Nessa época, o Brasil perdeu grande parte do valor da sua moeda, o real perdeu 60% do valor frente ao dólar já em janeiro de 1999, e aí, diante disso, o Brasil tomou algumas atitudes de proteção. Essas atitudes de proteção são entendidas pelos analistas que acham que é difícil o Brasil virar uma Argentina como a medida ou a realidade que nos deu um bloqueio de seguir nesse caminho, tá?
Qual foi essa grande medida que, teoricamente, protegeria ou impediria o Brasil de virar uma Argentina? A primeira grande medida foi o tripé macroeconômico. Tá? O que é o tripé macroeconômico? São 3 coisas principais que o governo brasileiro fez. Reforçou a economia para poder pagar os juros da dívida, criou as suas metas de inflação, para poder ter uma medida ali de não deixar a inflação ficar descontrolada, e também deixou o câmbio flutuar livremente. Em adição a essas 3 medidas, houve outras decisões fundamentais. Nós subimos os juros para evitar a saída de dólares e no ano 2000 criamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, só que isso aí nos deu uma boa proteção. Enquanto isso, na Argentina, eles criaram um plano ali, que foi um plano furado, colapsou em 2001. Nessa época, o país teve 5 presidentes em apenas 12 dias, entrou em falência. Eles levantaram moedas ali paralelas, e aí essas moedas paralelas aí tirou a confiança na moeda argentina. Muitos argentinos passaram para o dólar, né? Só que aí o governo fez ali uma grande confisco lá, convertendo o dólar em peso, né, o chamado corralito, e isso tirou completamente a confiança na moeda argentina. Só que aí aconteceu um negócio, aconteceu ali uma grande fase áurea das commodities, isso deu uma ajuda temporária tanto aos argentinos quanto aos brasileiros. Fica até o final e presta muita atenção no que eu estou falando, porque isso aqui é informação vital para todos nós que temos família e pagamos contas e queremos o melhor para os nossos filhos e não queremos ser pego de surpresa por nada, ok? Preste muita atenção no que está acontecendo, que a gente está refletindo quão perto nós estamos de virar uma Argentina ou se isso é possível ou não. Em setembro de 2001, o Dragão do Oriente entrou para a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e isso fez com que houvesse um grande crescimento das importações do dragão, o que deu um grande crescimento no valor das commodities no mundo afora. Tá? Commodities a gente está falando em produtos agrícolas, petróleo, gás e por aí vai. Tá? Tanto a Argentina quanto o Brasil se deram bem nessa época, ambos começaram a acumular muitos dólares, só que ambos os países usaram os dólares acumulados, não para ter uma reserva, mas usaram esse dinheiro excedente para expandir os gastos públicos. Só que a diferença do Brasil com a Argentina foi que o Brasil tomou uma atitude fundamental que os nossos vizinhos não tomaram. Nós fomos aos poucos internalizando a nossa dívida externa. Significa que a nossa dívida externa foi deixando de ser uma dívida calculada em dólar e foi passando a ser uma dívida calculada em real. Os gastos públicos haviam crescido muito em ambos os países, só que o Brasil, comparado com os nossos vizinhos, tinha 2 vantagens que os nossos vizinhos não têm. A nossa dívida é em real, ao contrário da dívida argentina que é em dólar, faz ela ficar muito maior, e desde os anos 90, o Banco Central Brasileiro é proibido de comprar título e financiar o próprio governo. Tá? Então, o governo argentino estava gastando muito, não conseguia economizar para pagar a sua dívida e agora estava sem os dólares no mercado que estavam sobrando naquela época de boa bem-aventurança das commodities. Tá? Só que aí, com menos dólares, a moeda americana foi valorizando na Argentina e os preços também foram aumentando. O governo começou a gastar mais para tentar aliviar a situação. Para você ter uma ideia, em 2010 o peso argentino era cotado ali na proporção de 1 para 4, né? Hoje vale 1 para 350. Os argentinos fizeram um acordo com o Fundo Monetário Internacional que muito provavelmente não vai ser cumprido. E para você ter ideia desses subsídios que eles tentaram fazer, em vez deles economizarem para resolver a situação, eles gastaram mais para resolver a situação. Na Argentina, a cada 100 dólares de conta de luz, o governo paga 70%, e esses subsídios já custam para o governo quase 4% do seu produto interno bruto. E o país ele tem um déficit de 2% do PIB, que é muito difícil de ser resolvido no cenário atual, e também não existe nenhuma esperança de que a Argentina vá conseguir pagar a sua dívida. Já no Brasil, o cenário foi totalmente diferente. E isso é o que dá esperança para alguns analistas de que a gente não vai virar uma Argentina. No Brasil, nós mantivemos os nossos dólares guardados
e não os utilizamos para pagar a dívida externa. Com isso, mesmo com a grande desvalorização que aconteceu em 2020, o real ainda conseguiu se sustentar. E o risco aqui, então, até então era muito menor do que o de lá, e as contas públicas ali seguem regras para serem cuidadas, né? Então, no final das contas, as nossas proteções são as seguintes, tá? Que nos impediriam de virar uma Argentina. Primeiro, a independência do Banco Central, de forma que existe uma possibilidade remota, quase inexistente, que o Banco Central atropele a lei para poder financiar o governo diretamente, o que aconteceu na Argentina. Aqui nós temos, em segundo lugar, a regra de ouro. A regra de ouro impede que a nossa gestão pague gastos correntes emitindo dívida. Isso não existe lá na Argentina. E temos também a lei da responsabilidade fiscal, que disciplina os estados. Isso também não existe na Argentina. E temos também o teto de gasto. O teto de gasto envolve 3 dispositivos ali para dizer que o governo precisa ter responsabilidade. Esse teto de gasto também não existe lá na Argentina, ou seja, no final das contas nós estamos numa posição muito mais privilegiada com relação a eles. O problema é que todos esses elementos começam agora a ser relativizados, principalmente o teto de gasto, quando começa a se falar que em vez de ter só responsabilidade fiscal, nós temos que ter responsabilidade social também. Então, nesse momento de transição, essas nossas proteções estão na possibilidade de serem tiradas de cena. Por isso, nós precisamos ficar atento a 6 grandes sinais que, se esses sinais aparecerem, significa que a gente está indo rapidamente em direção ao modelo argentino. Primeiro sinal, o que os argentinos fizeram que a gente não pode fazer aqui de jeito nenhum, mas alguns estão querendo fazer. Primeiro, a Argentina ela tabelou preços. Fizeram um grande tabelamento de preço. A gente sabe que tabelamento de preço tem consequências horríveis, porque vamos supor que você gasta R$5 para produzir uma caixa de leite e você vende por R$10, tá? Vamos supor que eles tabelem o preço a R$5. Se você gasta R$5 para produzir o leite e tem que obrigatoriamente vendê-lo a 5, você não tem ali condição de continuar fazendo isso. Em vez do leite estar mais barato nas prateleiras, o que acontece é que o leite desaparece das prateleiras, porque os produtores são desencorajados de continuar produzindo aquela mercadoria sem ter lucro nenhum e às vezes até tendo prejuízo, tá? Então, primeira coisa, você tem que ficar atento, tabelamento de preço. Segundo, proibir demissões. Isso também é um problema gigantesco, porque proibindo as demissões, que é muito diferente do que foi feito aqui no Brasil na época da crise sanitária, não foram proibidas as demissões, pelo contrário, o Estado ajudou as empresas a não demitirem esses funcionários, isso tudo aí bancado com investimento privado, tá? Então, proibir demissão foi uma das coisas que levaram a Argentina para o buraco e a gente não pode ver isso acontecendo aqui. Outra situação, estatização de empresas agrícolas. Também outro elemento muito preocupante que ajudou a levar a Argentina para o buraco. Outro elemento muito preocupante, restrição do acesso ao dólar. Quando o peso argentino começou a perder valor, todo mundo começou a transferir o seu patrimônio do peso argentino para o dólar. O governo começou a impedir que isso fosse feito, atrapalhar que isso fosse feito. Sempre o povo tenta achar uma solução ali, uma proteção, e aí o governo vai atrapalhando isso de acontecer, isso vai levando ainda mais o país para o buraco. Então, restrição do acesso ao dólar. Número 5, na prática, uma espécie de confisco do patrimônio, uma parte do patrimônio dos milionários. Por quê? Aprovaram uma lei de um pagamento chamado solidário, pagamento único e solidário, a 10 mil pessoas na Argentina que tinham ativos superiores a 200 milhões de pesos, que é mais ou menos 11,6 milhões de reais. Essas pessoas tiveram que pagar ali uma taxa única para o governo, ou seja, na prática uma espécie de confisco, tá? Outra questão também, que é a 6ª e última questão, é proibir as exportações. Para que proibir exportação? Vamos supor, aqui no Brasil, quando o real se desvaloriza com relação ao dólar, fica mais interessante para as empresas exportarem em vez de vender aqui dentro, porque eles conseguem ganhar mais dinheiro exportando do que mantendo no mercado interno, e isso faz com que os preços no mercado interno subam. Uma das medidas que geralmente o populismo usa para tentar resolver isso é proibir a exportação, o que também sempre gera problema. Então, 6 sinais que a gente precisa ficar muito atento. Tabelamento de preços,
proibição das demissões, estatização de empresas, principalmente agrícolas, restrições do acesso ao dólar e confisco ali de fortunas e proibir exportações. Isso começar a acontecer, pessoal, aí o negócio já, você precisa abrir um olho desse tamanho e se preparar para isso, tá? Tem que ficar muito de olho. Agora, a solução para isso, infelizmente, eles não tentaram e provavelmente não vão tentar. Duas soluções maravilhosas para isso. Controlar o orçamento, né? Controlar os gastos, parar de gastar tanto e parar de imprimir dinheiro, né? Essas duas coisas eles não fizeram. Era o que a gente estava fazendo aqui no Brasil, mas durante essa mudança toda agora a gente está aí com essa grande interrogação. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Fica aí a dica para vocês aí dos nossos livros da promoção Black Friday da livraria Daniel Lopes, tá? Descontos especiais, selecionei 14 livros ali numa curadoria especialíssima para vocês. Dei uma olhadinha aqui embaixo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. É quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, manda para mais gente. E também clica aí embaixo no sininho das notificações para você receber todas as novidades só aqui no canal Daniel Lopes. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, tem que é bom. Valeu!